Porque o presidente Jair Bolsonaro se reuniu na manhã de hoje com o presidente da Petrobras, o ministro da Infraestrutura, o ministro da Economia e o ministro das Minas e Energia para discutir o preço dos combustíveis. De acordo com o presidente, o governo federal enviará um estudo ao Congresso sugerindo que o valor do ICMS incida sobre o preço do combustível na refinaria ou que seja um valor fixo determinado por cada estado. Ainda segundo Bolsonaro, a mudança garantiria a previsibilidade para os caminhoneiros. As medidas visam contar a insatisfação da categoria e diminuir a possibilidade de greve dos caminhoneiros. Por fim, o presidente afirmou que o governo não vai interferir na política de definição do valor do imposto, já que esta é uma responsabilidade dos governadores. Diogo Schelp, você começa os comentários e as análises desta sexta-feira. Pois é, Paulo, não tem como ser contra, né, a diminuição do preço dos combustíveis. É algo que onera muito a produção, onera os caminhoneiros, que é o foco aí do presidente Bolsonaro, onera a população de maneira geral. Mas é bastante questionável a hipótese de que essa mudança na forma de cobrar o ICMS vai ser capaz de reduzir o preço final da bomba. A ideia, como você falou, é cobrar o imposto na refinaria e não mais na bomba ou fazer um preço único. Mas quantas vezes no Brasil o preço na refinaria foi reduzido e isso não se refletia no preço da bomba ou não se refletia na mesma proporção? Isso aconteceu várias vezes. Se o posto tem demanda por combustível, ele não vai acompanhar a redução. Nesse caso, a redução de imposto, se houver, e mesmo isso é duvidoso nessa proposta do governo, vai permitir ao empresário aumentar a sua margem de lucro, o livre mercado. De resto, é muito importante que o presidente cumpra, e ele fez essa promessa, é importante que ele cumpra, de não interferir na política de preço da Petrobras. Vou dar o exemplo aqui da ex-presidente Dilma Rousseff. Entre 2011 e 2014, a Petrobras teve um prejuízo de 89,5 bilhões de reais por causa dos subsídios aos combustíveis impostos por ela. Isso é até mais do que o dobro do que foi desviado na empresa no esquema do Petrolão. E o populismo tarifário também foi desastroso durante os governos kirchneristas na Argentina. Estima-se que o país gastou 150 bilhões de dólares em subsídios no setor de energia. Depois que o kirchnerismo voltou ao poder com Alberto Fernandes, os subsídios no setor elétrico também voltou, né? Depois do governo Macri. Agora, o argumento do governo argentino é a pandemia. O problema é que esse tipo de política não é sustentável no médio e longo prazo. Marcos Souza, a sua análise. Primeiro é importante ressaltar a importância dessa declaração do presidente de não mexer no preço, né? Não fazer com que o Estado vá lá, né, e de maneira forçada mexa no preço da Petrobras, porque isso nunca dá certo. Segundo, sempre importante falar que o Brasil tem que começar a discutir seriamente colocar fim ao monopólio da Petrobras. Isso tem que acabar, isso pode ajudar o mercado, inclusive, a ter competição real e aí o preço cai. O preço só cai, e não acontece o que o Diogo falou agora, se tiver competição. A Petrobras tem que não ter mais o monopólio e, quem sabe, ser privatizado. Mas essa é uma outra discussão. Vamos falar dessa questão do imposto. Essa declaração do presidente é muito mais um aceno aos caminhoneiros do que, de fato, uma preocupação real com os impostos, né? Ele quer mostrar que está do lado dos caminhoneiros e que isso pode lhe render algum afago da categoria. Mas a possibilidade concreta é bem reduzida. Pessoalmente, eu até gosto dessa ideia do ICMS passar a ser por valor fixo por litro e não mais aplicado à média dos preços nas bombas. Acho mais justo com os consumidores e poderia realmente baixar o preço lá na bomba. O problema é que quem fixa a cobrança do imposto de lubrificantes e combustíveis é a Constituição. Está lá no artigo 155. Lá no, quem quiser ver, inclusive, parágrafo 2, inciso 10 do 155. Então, para mudar a regra atual, teria que mudar a Constituição, né? Teria que ser uma proposta de emenda à Constituição que exige um quórum de 3/5 dos senadores e dos deputados em 2 turnos de votação. É muita coisa. Para se ter uma ideia, o quórum na Câmara para uma PEC são 308 votos. O Lira, com todo o apoio do governo, teve 302. É muito difícil aprovar uma PEC lá e só ela poderia alterar essa logística de cobrança que temos hoje. Mesmo com toda essa base de apoio que o presidente demonstrou ter agora nesse processo de eleição
das presidências das casas, eu acho muito difícil, olha, quase impossível que deputados e senadores votem contra os seus respectivos governadores. Combustíveis, energia elétrica e telecomunicações, esses 3 setores, para jogar baixo aqui, é pelo menos, no mínimo, metade da arrecadação de qualquer estado. Então, impacta diretamente o cofre dos estados e eu tenho aqui a impressão que deputados e senadores não vão querer brigar com os governadores e não vão aceitar mexer com isso. O próprio Palácio já reconhece que o tema é difícil, né? O presidente falou lá, caso seja juridicamente possível, também botou o Zé Levi, que é o advogado-geral da União, para dizer que vai ter o diálogo para ver se não tem problema. Enfim, eu tenho a impressão que o próprio governo vai voltar atrás e não vai apresentar nada disso, por isso que eu disse no início. Tenho a impressão que é mais um aceno. Faz parte da estratégia do governo colocar essa bomba no colo dos governadores, né? Ele já faz isso desde o ano passado, quando levantou essa discussão que boa parte do preço do combustível remete aos estados, e o presidente está certo nisso, tá? Essa discussão tem que ser feita de fato. O problema é que o cidadão médio brasileiro tem dificuldade de entender esta lógica tributária. Aliás, todo mundo tem dificuldade de entender a lógica tributária brasileira. O Bolsonaro tem esse desafio aí de explicar essa confusão, esse manicômio tributário, como bem definiu um dos maiores tributaristas do país, o Alfredo Becker. Muito bem. Constantino, nossa tag está bombando no Twitter. Eu queria só ler aqui um tweet do André Bosato, prestigiando a nossa audiência, que ele diz o seguinte: Consta, baixar o combustível passa por encontrar uma forma de compensar os estados pela arrecadação do ICMS. Seria maravilhoso. E é possível com boa vontade dos governadores, principalmente. Vai lá, Consta. Pois é, Paulo, eu concordo com muito do que foi dito antes pelo Mark, pelo Diogo também. Olha só, em primeiro lugar, a greve dos caminhoneiros é uma coisa muito sensível, né? O Brasil funciona à base de rodovias, a gente viu no governo Temer o estrago que isso causou, estima-se ali mais ou menos em 1 ponto percentual de queda no PIB, e o bolsonarismo estava apoiando, naquela época, os caminhoneiros. É uma base importante, o presidente agora virou vitrine, com medo de passar pela mesma situação, está tentando acenar e fazer afagos à categoria. Não quer dizer que o que ele tenha dito seja enganoso ou falso, muito pelo contrário, né? O que nós vimos ali na fala do presidente ao lado do ministro Paulo Guedes é música para os ouvidos de quem entende as vantagens do liberalismo. Aliás, eu faço um parênteses, né? A lembrança de que ainda temos o Paulo Guedes no comando da economia. Hoje mesmo eu entrevistava mais cedo o substituto do Salim Matar no programa de desestatização. Igualmente um quadro excelente, né? E muito bem preparado e com o apoio do governo para seguir adiante com essa pauta. Quando você vai vendo isso tudo, né? E o presidente repetindo que quem controla a economia e quem decide é o seu posto Ipiranga, a menos que seja um caso social muitíssimo grave, né? Isso tudo é importante para reafirmar que a bandeira liberal vitoriosa na economia, nas urnas para o prospecto econômico, continua valendo sim, né? Tem muita gente que tenta comparar o governo e o Bolsonaro ao Lula, ao PT, né? Ele teve hoje um momento muito claro de Thatcher, né? Não dá para imaginar algum petista que não ia ter nunca um Paulo Guedes como ministro, né? Ia ser um Guido Mantega, um Aloysio Mercadante, falando as coisas que ele falou. Então é música pro ouvido, não vai interferir, a Petrobras é uma empresa de mercado, não pode ter esse grau de ingerência e a proposta em si é boa. Mas como o Mark disse, tem muitos obstáculos, né? Jurídicos e políticos. Agora, o que torna a nossa gasolina tão alta, nosso diesel tão alto, são os impostos. É muito importante que todos entendam, inclusive os caminhoneiros, que se trata de uma commodity internacional. Aí fica com aquela história de que a Petrobras vai ser o instrumento de amortecer isso, e é uma política que mostrou já um resultado terrível no passado e destrói a própria Petrobras. Agora, por que acontece isso? Por que a greve ou o risco de greve com esse assunto? Porque a Petrobras é uma empresa estatal e, além de tudo, monopolista na área do refino. Então, aí é que mora o perigo. A gente tem que olhar para onde escorregou e não para onde caiu, né? Se a Petrobras não fosse uma empresa estatal, se houvesse competição nesse mercado, e veja, estratégico o petróleo a gasolina e o diesel são. Nos Estados Unidos nem se fala, mas não existe uma Petro USA. Existem dezenas de empresas privadas do mundo inteiro competindo aqui. Agora, os preços variam. Na Califórnia é muito mais caro do que na Flórida. Por quê? Estado. Então, são políticas estatais
estaduais e estatais, e o presidente está certíssimo em falar que isso iria levar a algum tipo de concorrência entre os estados, o que costuma reduzir os impostos, né? Então, o caminho todo apresentado faz sentido. A dificuldade, claro, é tirar do papel, né? E, repito, a solução definitiva seria aquela que o presidente já se mostrou simpático, que o governo tem como o seu DNA, mas que não é politicamente viável imaginar isso agora, nos próximos 2 anos. Quem sabe num segundo mandato, se houver. Agora, mesmo assim, é muito difícil, porque ainda tem muita resistência, que seria a privatização da Petrobras. Vamos lembrar que na era petista foi o contrário, né? O Lula usou a Petrobras não só para o petrolão, como para investir em refinarias, junto com a PDVSA do amigo Chaves, né? Para comprar sucata no Texas, né? Que gerou corrupção. Então, assim, a destruição da Petrobras na era petista é desnecessário aqui lembrar, né? Agora o governo está alinhado com o que tem que ser feito, inclusive com uma gestão profissional da melhor qualidade, que é o Roberto Castelo Branco, que é um presidente também de um quadro digno de uma empresa privada. Só que o mecanismo de incentivos não funciona adequadamente. E a pressão política existe porque é uma estatal. Então o presidente está querendo jogar pro colo dos governadores o problema. Em parte ele tem razão, em parte é um problema estrutural. Enquanto a Petrobras for uma empresa estatal, isso vai continuar acontecendo.